Boa tarde a todos, chegamos a dezembro, tá aí um mês muito interessante para presentear as pessoas que a gente gosta com livros. Livros sempre com qualidade renomadas, né? Porque a gente trabalha sempre com as grandes obras. E este primeiro sábado de dezembro, eu quero falar de dois livros do grande Michel Foucault. O Michel Foucault nasceu em Poitiers em 15 de outubro de 1926, licenciou-se em Filosofia e em Psicologia pela Sorbonne, onde em 1961 obteve o doutorado. Publicou História da Loucura na Idade Clássica, 61, As Palavras e as Coisas, 66 e Arqueologia do Saber, em 1969, entre outras. Ingressou no Collège de France em 1970, onde anualmente ministrou até 1984 importantes cursos. Em 1975, publicou Vigiar e Punir e em 1976 o primeiro volume de História da Sexualidade. Ao lado de importantes intelectuais e artistas, na década de 1970, Foucault promoveu uma série de manifestações políticas contra o racismo, o sistema prisional e psiquiátrico francês, a repressão na União Soviética, o fundamentalismo islâmico e o franquismo, ou a favor, por exemplo, do aborto, dos refugiados chineses, dos militantes bascos, dos negros e dos homossexuais. Foucault faleceu em 25 de junho de 1984 em Paris. Então, vejam, nós estamos diante de um dos grandes pensadores do século XX, e que acabaram de lançar uma caixa belíssima com duas obras do Foucault, O Belo Perigo e a Grande Estrangeira. A tradução é do Fernando Shelby, a editora é autêntica e tem 258 páginas. Eu vou ler uma belíssima resenha que saiu num jornal que eu recomendo. É um jornal dedicado à literatura, que tem muitos anos aí na praça, chamado Rascunho. A assinatura anual desse jornal, Rascunho, é uma coisa módica, né? E vale a pena. Então, os interessados em receber mensalmente informações, excelentes artigos, excelentes resenhas, basta jogar aí no Google Jornal Rascunho de Literatura, vocês terão excelentes resenhas. A resenha de hoje foi escrita pela Patrícia Peterli. Ela é de Florianópolis e o jornal que eu tenho em mãos é de novembro de 2016. Eu gostaria de dedicar esse programa ao Alas Jefferson de Lima, um grande estudioso da obra de Foucault e, sobretudo, um apaixonado pela escrita desse grande intelectual francês. Então vamos lá. Mais dois volumes de Michel Foucault, O Belo Perigo e a Grande Estrangeira, chegam às livrarias brasileiras. Trata-se de um box que reúne textos importantes para se adentrar um pouco mais nos meandros entre Foucault e a escrita, e a linguagem e a literatura. O Belo Perigo consiste na transcrição do primeiro dos vários encontros entre o filósofo e o crítico de arte da revista Artes, Claude Bennefort, durante o verão-outono de 1968. Data emblemática pelos movimentos do período e pela tomada da palavra por parte de intelectuais, e ainda pelos dois livros que orbitam esse momento, As Palavras e as Coisas, de 66, e a Arqueologia do Saber, de 69. O volume brasileiro, além da introdução de Philippe Arrier, traz uma apresentação de Jean-Marcel Carvalho, na qual é sublinhada a detida reflexão sobre a arte da escrita, sobre suas potencialidades, sem dúvida, mas também sobre suas muitas armadilhas e restrições. Como enfatiza Artier, aqui há uma prática não comum, uma vez que o script de uma entrevista tradicional é rompido para dar lugar a um enunciado íntimo do autor sobre si mesmo. Esse espaço que a voz de Foucault vai aos poucos ocupando é aberto pelo poeta e crítico Bonnefoi, desde o início, quando este afirma que não deseja fazer desse encontro a ocasião para repetir o que já se disse nos livros ou fazer comentários sobre os mesmos.
A ideia do entrevistador é mais audaciosa. Abre aspas. Gostaria que essas conversas se situassem, se não em sua totalidade, ao menos em grande parte, à margem de seus livros, que elas nos permitem descobrir o avesso deles, algo como sua trama secreta. O que me interessa, em primeiro lugar, é sua relação com a escrita. Fecham aspas. A primeira reação de Foucault é se questionar sobre sua relação com a linguagem, um espaço no qual não se sente livre e se indaga sobre o que poderá dizer. Percebe-se ao longo da entrevista uma descoberta compartilhada, propiciadora de espaços que a fala de Foucault vai ocupando por meio da troca realizada. Sempre tive, para com a escrita, uma desconfiança quase moral. É uma primeira abordagem que o conduz a um exercício de rememorar o período das dificuldades da época escolar até chegar aos 30 anos, quando sente a vontade de escrever. A descoberta desse prazer se dá pelo fora, durante a estada na Suécia, pela exposição a línguas que ou pouco conhecia ou praticava com dificuldades. Nas tentativas de interação, por meio do contato tenso com línguas estranhas, ele tem a possibilidade de pensar sobre a sua, redescobri-la. Abre aspas. Naquela Suécia, onde eu devia falar uma língua que me era estrangeira, compreendi que podia habitar minha língua, com sua fisionomia subitamente particular, como sendo o lugar mais secreto, porém mais seguro de minha residência nesse lugar sem lugar, que é o país estrangeiro onde nos encontramos. É justamente nessa situação de deslocamento que ele constrói o que chama de casinha da linguagem. O prazer da escrita, vai revelando o filósofo, toma corpo por meio de uma impotência. Entre prazer de escrever e possibilidade de falar, existe certa relação de incompatibilidade. Ali, onde não é mais possível falar, descobre-se o encanto secreto, difícil, um pouco perigoso de escrever. A relação com a morte permeia a incursão pela escrita e, mais uma vez, o distancia de sua busca de origem. Foucault faz ainda uso desse momento para problematizar o espaço autoral, fugir de si mesmo e sua experiência da escrita, chegando a dizer que se escreve também para não ter mais rosto. Nesse sentido, escrever é colocar e medir distâncias. É a descoberta dessa distância, não é imprimir certa existência monumentalidade. Em relação a essa entrevista, que não deixa de ser um processo de desnudamento, Foucault fala de sua perplexidade sobre a publicação desse material. Coloca em questão a qualidade dessas coisas e diz sentir-se um pouco apavorado diante da ideia de que um dia elas serão conhecidas. Enigma, repulsa e atração são alguns dos sentimentos trazidos à baila. Escreve-se para se chegar ao limite da língua, para se chegar, por conseguinte, ao limite de toda a linguagem possível, para fechar, enfim, através da plenitude do discurso, a infinidade vazia da língua. Com efeito, a experiência com a linguagem, a loucura e a transgressão do literário delineiam-se como os três eixos de A Grande Estrangeira, que conta com uma apresentação assinada por Philippe Artier, Jean-François Bert, Mathieu Pot-Bonneville e Judith Revel. O que se abre é uma montagem complexa e dialogante de textos produzidos entre 63 e 70 por ocasiões de intervenção oral, dividido em 3 partes. O conjunto inicial, A Linguagem da Loucura, é a transcrição de 2 programas radiofônicos transmitidos em janeiro de 63. O Silêncio dos Loucos e A Linguagem Enlouquecida, ambos retratam, O Silêncio dos Loucos e A Linguagem Enlouquecida. Ambos tratam da loucura e de sua relação com a linguagem. Se no primeiro o que sobressai com a análise de Shakespeare e Corneille é como a loucura é lida e representada pela linguagem. No segundo, Foucault traça um percurso recorrendo a Arthur, Leiry, dentre outros, para pontuar que a literatura e a loucura
têm um horizonte comum, uma espécie de linha de junção, que é a linha dos signos. Linguagem e literatura é a segunda parte, fruto de uma conferência em Bruxelas em dezembro de 64. Foi primeiramente publicada no Brasil em 2000 por Roberto Machado no livro Foucault, A Filosofia e a Literatura. A pergunta "o que é literatura?" é o mote da primeira seção, que dialoga com outros escritos de Foucault no início da década de 60. A forte relação com Bataille e Blanchot resta como referência ao lado de outros nomes como Sade, Joyce, Cervantes, movimentos que lhe permitem olhar para a obra como cristalização e transgressão. A literatura, portanto, como ser de negação e de simulacro, que toma corpo no livro. Na segunda seção, o filósofo muda o foco. Centra-se na crítica literária, criticando-a fortemente. Para além da retórica ou de uma perspectiva baseada na identidade, Sainte-Beuve, Foucault propõe uma análise em que a obra não cessa de se designar no interior de si mesma, apontando dois nomes iniciais significativos, Barthes e Starobinsky. A análise da literatura, enfim, mergulha num domínio de signos que não são ainda signos verbais, e, por outro lado, ela se estende, se eleva, se alonga em direção a outros signos que são muito mais complexos que os signos verbais, a literatura como lugar essencial da linguagem. A terceira parte, Conferência sobre Sade, é a segunda conferência nos Estados Unidos em 70. A questão colocada por Foucault a partir de A Nova Justine é a imbricada relação entre verdade e desejo. O problema de Sade é demonstrar uma verdade absoluta, ligada à realização de um desejo. Na segunda sessão dessa conferência, a leitura de Sade é agora trabalhada em relação à ordem do discurso. A problemática central é a liberação do desejo da subordinação à verdade, que será retomada no mesmo ano na aula inaugural no Collège de France. A variedade dos temas e dos textos aqui reunidos não impede um olhar transversal para os mesmos. De fato, a reflexão sobre a experiência com a linguagem e sobre a relação com a escrita permeia essas páginas, apontando para a potencialidade do caráter transgressor. A língua é aquilo que se pode construir um número absolutamente infinito de frases e de enunciados. Então fica aí a dica das duas obras, O Belo Perigo e A Grande Estrangeira, de Michel Foucault, tradução do Fernando Scheibe, editora autêntica, 288 páginas. Vamos finalizar com uma linda canção da Edith Piaf. Leiam, sejam felizes. C'est fou ce que je peux t'aimer, ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça je peux te le jurer. Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour. C'est fou ce qu'il